Bom, isso daqui ele não é, né, nem um texto de resenha, nem um texto sobre política exatamente. Ele é um híbrido, né? Por quê? Porque na verdade tinha umas reflexões que eu estava fazendo esses dias aí. Acho que eu comentei alguma coisa num vídeo lá sobre revolução, né? E o que eu comentei foi que a burguesia derrubou a era medieval, né? Na prática, ela derrubou a aristocracia, mas nesse processo a revolução, as revoluções, né? Ou a gente pode falar revolução num termo geral, que é o que eu vou defender mais ou menos, ela trocou o método de produção da sociedade, né? Então é uma revolução nesse sentido de que você tem a transição do feudalismo para o capitalismo mercantilista e por fim para o capitalismo industrial. E aí sim, quando começa o capitalismo industrial, concomitantemente as monarquias começam a cair de verdade, de vez, né? Então a burguesia começa a suplantar a aristocracia de vez, plenamente, já no começo do capital industrial. Então são bem tardias, né? Se você for ver o ápice disso, né? Que dá um início e ainda tem vários retornos, seria a Revolução Francesa, né? E a revolução, assim, a principal que serve assim, de base para a Revolução Francesa, eu diria que é a Revolução Inglesa, que você divide em duas, né? A segunda é gloriosa, a primeira parte é que Cromwell assume, né? Mata o rei, a revolução culmina na morte do rei, Cromwell assume uma república. Todas as revoluções, a gloriosa eu acho que termina com uma monarquia constitucionalista, né? Então é um fim da monarquia absolutista e engraçado. Então a gente pode dizer que a burguesia não derrubou a monarquia na Inglaterra, porque até hoje a monarquia está lá, né? Então tudo isso que eu falo tem idas e voltas e é complexo, né? O mundo é complexo, então não é simples, não, é só uma simplificação. Então essas são as principais, né? As revoluções ali, a francesa e a inglesa. Já a inglesa ainda começa ali em 1600. E aí por que esse livro está na tela, né? Porque ele é o limite do Dungeons and Dragons, do Advanced Dungeons and Dragons, cronologicamente, tirando o que eu disse, eu tenho que fazer ainda, né? Uma resenha de Ravenloft Red Mask, né? Red Death, não me lembro, enfim, que é já depois desse livro, né? Avança além desse. Mas comumente o AD&D básico, né, do livro de jogador, ele está ali no limite desse livro, assim. Esse livro verde, ele está um pouquinho além do limite, ele está fazendo a curva já do limite que é esperado pro básico, né? Tanto que aqui tem canhões, né, que é uma coisa que só vai ser oficializada no AD&D geral, no Player's Options, né, o 2,5. Então deu para notar que é um assunto misto aqui, né? Mundo real, mundo fantasioso. Porque eu queria fazer essas reflexões. Enfim, naquele comentário lá, acho que é um vídeo do Henry Bugalhos, uma treta lá, mas enfim, eu tava falando que a burguesia ela, ela derrubou a monarquia e ela mudou o sistema, né? Então é uma revolução, principalmente porque você tem essa transição do feudalismo para o capitalismo, tá? Mesmo sendo mercantil no começo. E o que eu falei ali, às vezes pode até parecer que eu falei, no fim a burguesia derrubou o feudalismo. Muita gente pode até falar, não, que doideira, que é isso, né? Derrubou o feudalismo? Não, não é bem assim, porque é um processo. Mas no fundo o que eu estava defendendo, ele tem uma base assim, nem eu sabia direito, porque como eu disse, a gente aprende muita coisa em faculdade, né, em leitura, em vida e tal, e às vezes você nem se lembra ao que você está se referindo. Mas eu estava me referindo provavelmente a algumas leituras de Marx que eu tive que fazer ou na faculdade, ou que eu fiz por conta própria, que não foi muito, tá? Mas mesmo assim, o Marx passa essa ideia, né, de que a burguesia suplantou a aristocracia, né? Então a classe burguesa ela se forma ali no, na Idade Média
principalmente na Idade Média Baixa, né, com os burgos, com um exemplo claro são as cidades-estado italianas, né, que a gente chama de italianas, então acho que Gênova, mais algumas cidades-estado, onde a burguesia acumulou muito poder, né, mas isso ocorreu também nos reinos, né, em uma escala menor, em uma velocidade menor. Então na França você tinha uma pequena classe burguesa, né, embora a aristocracia controlasse, né, a economia, há um acúmulo de poder pelo acúmulo de riqueza, certo? A riqueza vai sendo acumulada em uma estrutura diferente do que era acumulado no passado, através desses mercantes, né? E vai se formando uma burguesia. Ela é diferenciada porque a acumulação é muito grande, né? Dessa burguesia, acumulação de riquezas, que resulta numa acumulação de poder também que vai sendo muito grande. Então o Marx sempre ele foca mais nessa parte, mas ele parte, né, do comunismo primitivo e do nomadismo para a revolução agrícola, né? Então na revolução agrícola você começa a ter excedentes. E aí as sociedades começam a partir, de certa maneira, não é generalizado, né? Ele separa, por exemplo, faz uma análise mais simples do Oriente, mas ele foca principalmente na Grécia e em Roma, nos impérios gregos e romanos. Você parte com uma economia escravista, né? E aí você começa a ter uma constituição de classes, né, depois da Revolução Agrícola. E a burguesia só vai se fortalecer mesmo lá na Europa, pelo menos na era medieval. E aí o Marx faz essa análise de revolução a partir disso, né? Então do escravismo parte para o feudalismo e aí ele coloca sobre as tribos germânicas, né? Então você passa do modo escravista para um modo feudal, que é baseado nas relações sociais das tribos germânicas que vão conquistando, né, o resquício de Roma ali, e daí isso avança até o capitalismo, né? A burguesia assume o poder. Hoje a gente é dominado pela burguesia. Pode até parecer estranho, né, para muita gente, mas como assim? A gente não está numa democracia, a gente está numa democracia burguesa, certo? Então Marx defende que o Estado ele defende a classe dominante. Então lá atrás no escravismo, o Estado serve para defender essa estrutura, né, dos escravistas, e passa para o feudal. O Estado feudal, né, comparado à complexidade do Estado, ela claro que é menor, né, na era medieval, mas é um Estado que serve para defender a aristocracia, né, protege a aristocracia. E na burguesia, né, no capitalismo, o Estado serve para defender a classe dominante, que é a burguesia, tá? Então por isso que a gente chama de democracia burguesa, né, do marxismo. Não fala democracia simplesmente, né? Tem a democracia ateniense lá atrás, que é uma democracia do modo de produção escravista. Então uma democracia diferente da democracia burguesa, está no modo de produção capitalista, com a burguesia no topo. Então pode até o senso comum dita que as pessoas são livres dentro da democracia. Então é meio estranho você falar que o Estado serve a classe, né? Mas na prática, se você prestar um pouquinho de atenção, e no fundo a maioria das pessoas sabem disso, né, o Estado serve para defender os ricos, né? Basicamente é isso. Claro, com muita pressão popular, tal, você consegue algumas medidas protetivas dentro desse Estado, através do famoso Estado de Direito, mas são pequenas frações revolucionárias isso, tá? As revoltas, as lutas, então as greves, e isso vem desde muito tempo, né, essas revoltas. Então o que acontece na era medieval? Na era medieval, antes dos burgueses conseguirem toda essa força, e no fim do Império Romano, essas revoltas eram praticamente de camponeses, né, revoltas agrárias. Então a corda estourava, é sempre assim, as revoltas acontecem quando a corda estoura, né, quando chega no limite, a pessoa está passando fome e tal, dá aquela fagulha, ou o Lorde manda matar alguém, estoura. As revoltas vão acontecendo assim, né, juntando ideários e revoltas mesmo, né, das pessoas, da sociedade, da classe que está sendo oprimida.
Então, esse processo revolucionário são várias revoltas que vão acontecendo, e conforme a burguesia vai acumulando riqueza e poder, né, uma coisa está atrelada à outra, a burguesia vai começando a liderar essas revoltas com o tempo. E liderar não só no poder econômico, né, na própria estrutura política, mas no ideário, né? Então, a filosofia vai avançando, as ciências vão surgindo, e tudo isso vai corroborando com a classe que está sendo mais poderosa. Por muito tempo, e em vários pontos, né? Por exemplo, Nietzsche, praticamente monarquista. Então, por muito tempo você tem filosofias, correntes filosóficas, você tem defesas da classe dominante mais arcaica, só que isso vai, por exemplo, quando a gente chega no iluminismo, logo depois da Renascença, esse processo, que esse livro que está na tela está mais ou menos aí, esse processo começa a ter uma linha majoritária defendendo o que a burguesia queria, né? Que é que tirar esse endeusamento real, né? Sangue azul, é Deus que colocou aqueles caras lá, tirar esse endeusamento da aristocracia para conseguir mais poder e aumentar seus lucros, né? A gente estava num processo de capitalista onde o lucro, o acúmulo de riqueza é a principal motivação, né? E então você vai tirando aos poucos esse poder da monarquia, que tem esse poder baseado na mítica, né? No misticismo, né? Que no fundo é um poder acumulado político, de saques, de força militar, mas que tem essa mística junto. E aí a gente vai tendo um ataque a essa mística, um ataque à igreja, que tinha muito poder, né? Então, esse livro aborda principalmente isso, né? As revoluções religiosas, né? O título desse livro é A Mighty Fortress, e ele é de um poema, se eu não me engano, eu acho que é um poema de Martinho Lutero. A gente vai ver ali no comecinho que fala que Deus é a fortaleza poderosa dele, né? Eu não sabia a origem do nome do livro, fiquei sabendo recentemente. Eu não li o livro inteiro ainda, tá? Então ele tá aí como vai ser uma breve resenha, uma passada por cima muito rápida. É mais para essa reflexão. Então a burguesia começa a liderar essas revoltas, né? Então você tem o iluminismo ali, que é um grande incentivo intelectual para os revolucionários da Revolução Francesa, né? E isso vai continuando até as monarquias caírem todas, quase todas, né? Temos pouquíssimas monarquias hoje, e as que existem com um poder limitadíssimo, né? Praticamente decorativa. E quem reina, entre aspas, é a burguesia, tá? Dito isso, então, a minha defesa de hipótese tem um embasamento teórico, que eu não vou botar bibliografia, porque é complexo, tem muita coisa que eu absorvi. É claro que eu não vou lembrar a bibliografia, mas é principalmente marxista. Pode ter uma alteração ou outra minha aí, né, na linha, mas basicamente é isso. A gente tem essa transição do nomadismo. Então a primeira classe realmente dominante é a aristocracia, depois do nomadismo, do comunismo primitivo, e aí ela é suplantada pela burguesia, né? E aí sim, Marx coloca aqui uma sucessão, ele coloca em pauta uma sucessão desse modo de produção que seria o socialismo, e daí o proletariado, principalmente industrial, que ele pensa na época dele, né, teria as condições de suplantar a burguesia. E isso seria muito mais rápido do que a burguesia levou, do tempo que a burguesia levou para suplantar a aristocracia, né? É interessante porque assim, você poderia pensar, nossa, é absurdo, o Marx viajou, cara, como é que demorou séculos e séculos para a burguesia assumir o poder, como é que o proletariado vai assumir assim tão rápido? Só que aí você tem a Revolução Russa, né, cara? Você tem outras revoluções, muitas distorcidas, diferentes, de gente se apropriando do pensamento marxista e tomando a frente, praticamente numa linha não marxista, mas com o ideário marxista na cabeça do ser, né? Então você tem até praticamente muitas ditaduras que não dá nem para chamar de ditadura do proletariado, é ditadura de um cara que diz defender o proletariado, mas mesmo assim, a influência do Marx, ela mostra que não é totalmente maluco o que o Marx está falando, né? Que realmente a sociedade está cada vez mais dinâmica,
a evolução tecnológica, né, a evolução produtiva acelerou tudo isso. No que vai dar, não sabemos. Se Marx está certo, se não está, não sabemos, né? Tanto que a gente teve derrotas dessas, foi tudo regredido, né? A gente tem a China hoje é capitalista, tem alguns pontinhos no globo que você fica pensando se é híbrido ou não, mas praticamente insignificante no todo do globo. Mas enfim, era isso que eu tinha para refletir sobre essa lenta revolução burguesa. Tá. E aí a gente entra nesse livro, e por que a gente entra nesse livro? Porque é interessante trazer esses pontos para dentro do RPG, né? Porque o que funciona lá na realidade, você pode aplicar na fantasia com pontos extras. Você pode pensar, o que a magia faria nisso, né? E outros pontos, né? Pensando em futuros alternativos, né? Realidades alternativas, o que poderia ter dado aqui, como que a sociedade poderia mudar aqui. Num pensamento materialista, determinista, você tenderia a levar todos esses mundos para uma linha parecida com a nossa realidade. Mas lembrando que o Marx considera lá no que ele tem muita crítica em cima dessa análise dele da parte oriental, que é o modo de produção asiático que ela analisa. Então você tem diferenças, tá, do modo de produção asiático para o europeu. E aí, por exemplo, ele cita que a propriedade continua coletivizada, ela não tem a propriedade individual a partir do Império Romano ali, e depois passa para feudal. Ela continua coletivizada sob a direção de um Estado burocrático forte. Então tem essas diferenças lá. E ele leva considerações geográficas, né? O clima, você precisava de... Um dos pontos que colocam é que ele precisa de aquedutos, né? Grandes obras do Estado para manter a produção em áreas áridas e tal. Então o Marx leva a geografia em conta ali. E se o Marx leva a geografia para separar o modo de produção asiático do modo de produção europeu, você pode fazer isso com a geografia fantástica do seu mundo e trabalhar muito mais. Então, muitas alternativas para você pensar sobre isso. Dito isso, eu vou dar uma olhada bem rápida nesse livro, então, porque o Mighty Fortress pega uma parte bem interessante, que é o fim da sociedade feudal, né? A gente está caminhando para o fim. Isso daqui é o início do mercantilismo. As estruturas feudais começam a ruir, né? Principalmente a igreja, aqui, o poder da igreja. Então vamos dar uma olhadinha rápida aqui nesse livro. O título é A Mighty Fortress, que eu já disse. É um dos livros verdes, né? São os históricos, tratam da Terra. A gente abordou aqui no canal, né? Nesse vlog, a gente abordou o das Cruzadas, que eu achei mais completo que esse aqui, tá? Historicamente falando, ele é mais completo. Esse aqui tem uma cronologia interessante, de longa, talvez mais completa, mas lá tinha uma abordagem melhor, assim. Aqui eu achei meio vaga a abordagem dessa época. Então eles começam, só pra gente ver aqui, eu não vou passar por tudo, mas eles dividem aqui em capítulos, né? No capítulo 1 a história, no capítulo 2 vai falar do padrão de vida, porque já era um padrão diferente, né? Em alguma parcela da era medieval. Eles vão entrar em personagens, aí vai ter os kits, né? Vida militar, então você tem uma diferença grande da vida militar aqui, porque os castelos já não funcionavam do mesmo jeito, né? Você tinha pólvora, e aí você tem, isso é interessante, ó, Four Wars, era o que eu estava lendo sobre as revoltas. Tem a revolta holandesa, né? Se eu não me engano, essa daqui já é a revolta que eles se libertam da Espanha e aí formam a república, tá? Acho que já formam uma república dos Países Baixos. As guerras francesas de religião, então você tem um conflito muito grande de protestantes e católicos. Você vai ter aí Lutero, e depois o calvinismo, né? O luteranismo e depois o calvinismo, que são divergentes, tá? Embora protestantes, né? Você tem a Guerra dos 30 Anos e a Guerra Civil Inglesa. A gente não vai entrar nisso, vai ser bem por cima. E, claro, o Novo Mundo. Então, tirando ali o livro de Forgotten Realms, né? Que tem um cenário específico, né? Uma caixa específica, mastica.
Eu acho que esse daqui é o primeiro livro que aborda o Novo Mundo, né? Lá é um paralelo, é um semelhante, mas... E aí vai entrar em folclore e fantasia. Eu já adianto que, cara, aqui a quantidade de monstros já é muito menor que o Crusades, né? Então, dragão não vai ter. O elfo é tipo, cara, ele é tipo, só pense só no elfo selvagem e hostil, né? Mas a gente pode dar uma olhada rápida. O principal que eu quero ver aqui é esse comecinho. Então, o design é do Steve Winter. Olha aqui. É o verso de um hino, né? A mighty fortress is our God, a trusty shield and weapon. He help us free from every need that hath us now o'ertaken. The old evil foe now means deadly woe, deep guiling great might, ere his dread arms in fight, on earth is not his equal. First verse of the hymn, A Mighty Fortress, by Martin Luther. Eu não sei exatamente porque o autor quis colocar um título, né? Mas acho que é para enfatizar justamente que é religioso, né? É uma época que a religião ela está se alterando drasticamente da era medieval para cá. E assim, pense, né? Relativizando aqui essa obra. O autor vem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país basicamente protestante. É protestante porque os colonos protestantes lá da Inglaterra, no meio das guerras religiosas, provavelmente também tá, não posso ter um erro cronológico aqui ou outro, mas basicamente os protestantes saem lá da Inglaterra para formar seu próprio ideal. Então a gente está com um autor imergido em um ambiente protestante. Talvez o título seja explicado por isso, tá? A grande maioria dos Estados Unidos, a população é protestante, né? Então, ó, a época, né, que eles pegam são 101 anos entre 1550 e 1650. Então, ó, esse período ele tem vários nomes, né? A era elisabetiana, a era das guerras religiosas, a era shakespeariana, acho que essa eu ouvi mais, né, em português, a contra-reforma, esse eu ouvi bastante, e a era do pique e tiro, essa eu nunca ouvi, tá? Todos esses termos podem ser usados mais ou menos trocando, né? O nosso favorito é elisabetiano. De novo, né? Vejamos o autor em que ambiente que ele está. Ele, Estados Unidos surge como uma colônia da Inglaterra e ele escolhe o termo da rainha da Inglaterra. Este foi um tempo de mudanças tremendas no mundo ocidental. Então é isso, ó. A sociedade estava mudando dos antigos meios feudais e medievais para os modernos. Os guerreiros montados, que formavam a estrutura a espinha dorsal do sistema feudal, não são mais os mestres do campo de batalha. Um punhado de camponeses armados com mosquetes e piques poderiam derrotar os cavaleiros mais pesados. Conforme o poder militar da nobreza evapora, também evapora sua utilidade. A classe média estava emergindo e possuía uma nova espécie de poder, mercantile trade, né? Então o comércio mercantil. Nessa época que eles abordam, cara, a gente já tinha gente muito rica, né? Muito rica. Então eu não sei se é uma classe média já, se eles ainda eram uma classe média. A burguesia não é uma classe média. Nos termos modernos a gente chama a classe média de pequeno burguesa, né? Que ela
aqueles pequenos comerciantes têm uma chance mínima de ascender à burguesia, mas não pertence à burguesia, né? Então você que é dono de banca de feira, você que é dono de loja de enfeites, você é um pequeno burguês, né? Não é um burguês, não é um capitalista. E aqui também é o caso, é uma leitura meio, não sei dizer, meio não marxista, né? Enfim, isso daqui é muito importante porque é a base do espírito da época, né? Ó, a classe média, né? Junto com a classe média veio uma nova identidade chamada nacionalismo, que ultimamente, né, finalmente, suplementa, né, ela substitui a unidade religiosa e a lealdade feudal do nacionalismo, certo? E isso tudo está ligado ao que eu falei, né? Está ligado ao iluminismo, tal, há uma grande corrente revolucionária, né, em toda a sociedade, que veio se acumulando com o acúmulo de riqueza, veio se acumulando com o acúmulo de conhecimento, né, que foi sendo adquirido aí com a estrutura feudal ruindo, a igreja perdendo poder. Isso vai se acumulando. Então o nacionalismo está diretamente ligado com a burguesia, né? A burguesia vai defender esse nacionalismo para a subida ao poder dela. E aí vem a parte, né? Os muitos velhos mistérios estavam desaparecendo, a ciência descoberta abrindo caminho entre superstição e misticismo. Então essa é uma época muito interessante, que vai ter Copérnico, não é? Então você ainda tinha uma supressão grande, você vai ter a Inquisição Espanhola, né? Você ainda tinha uma supressão importante da igreja, mas ela estava perdendo poder já, né? Enfim, aí é interessante porque aborda os Habsburgos, né? Os Habsburgos têm uma importância muito grande. Então vai falar aqui do Império Sagrado, né? Que é praticamente a Alemanha, tá? Só que chegou uma época que ele estava bem expandido, e ele é meio que um herdeiro de Carlos Magno, mas os Habsburgo eles se casam com os espanhóis, tal, então dominam boa parte da Europa. Só a França estava fora do domínio deles, quase, né? Quase só a França. Enfim, eu vou passar bem por cima só pra gente dar uma olhada. Então olha só, aí vai abordar um novo mundo, e aí tem uma timeline bem interessante, ó. Essa timeline aqui, ela é bem interessante, porque o Brasil entra finalmente num livro de RPG. Brasil is discovered by Pedro Álvares Cabral, transit for Portugal. Você tem uma tabelinha para ver de onde você veio, e tem Portugal lá no meio, embora Portugal seja pouco abordado aqui, tá? Então vamos passar bem por cima. A linha cronológica eu achei interessante, que é muito extensa, tá? Olha só, ela é bem extensa. Isso eu achei interessante. Aí você tem as dinastias, tem uma lista das dinastias, é interessante também, tá? Os papas, quem reinou a Rússia, ó, como os Romanov ali na Rússia, França, Irlanda, Inglaterra, Espanha. Como eu disse, Portugal é meio relegado aqui. Então vai falar da derrota da Armada Invencível, tá? Aí vai falar das casas, como que eram. Tinha muita coisa que ainda era medieval, então banho, o pessoal tomava o mínimo possível, porque dava muito trabalho, molhava tudo, né? Tinha na banheira, dava trabalho. O pinico, o pessoal jogava pela janela, ainda muita coisa parecida com a medieval, ó, sanitation ali, ó. O garfo, quem usa são os italianos, a maioria vai usar colher, e a mão ajudando bastante. Então é bem interessante. Só que eu acho, ainda assim, eu achei o Cruzados um pouquinho mais completo, tá? Mas são livros curtos, né? Não tem como. Ó, que é interessante aqui também, a gente tem as moedas finalmente aqui, né? A gente consegue ligar as moedas umas às outras, tem taxa de conversão. Isso aqui é bem interessante.
Vai falar sobre a lei, como é que estava a medicina, né? Como é que estava avançando a ciência, astronomia, astrologia, ainda existe astrologia ainda. Ainda existe, mas aqui ela estava concomitante com a astronomia. Se você for ver na era medieval, só tinha astrologia praticamente. Então você vai ter alquimia, os perigos, né, de viagem, como que eram ainda, uma lista de equipamentos. Eu acho que muita coisa daqui foi colocada depois no Player's Options, né, e melhorada. Então você tem os kits de guerreiro, né? Você vai ter o aventureiro Gentleman, um Forestier, Clansman, Sea Dog, vai ter Vagabond, Pícaro, Courtier, que é o Swashbuckler, né? Eu não li, eu li os kits para ver o quanto se repete o Swashbuckler clássico pra cá, porque o Swashbuckler é daqui, né? Se for ver. Nos kits de clérigos tem Preacher, Protetor da Fé. E os Mage Kits são, acho que os mais estranhos aqui, porque você vai ter o mago escolástico, né? É interessante, só tem esse kit de mago. Enfim, é um livro que dá pra abordar mais, tá? Mas eu só quero dar uma passada bem por cima mesmo. Scholarly Mage. Ele é um acadêmico e tal. Eu achei interessante. É um mago bem diferente. Ó, só o desenho do mago ali já fica diferente. Judaísmo, né? Então, ó, o país de origem que eu falei, você pode sortear aí, ó. O Holy Roman Empire ali, né? Praticamente é a Alemanha. Aí, aqui vai entrar posição social, né? A gente começa a entrar numa coisa diferente da medieval. Vai falar de honra, desgraça, social standing table. É interessante, eles separam em farmer, what you do, middle classes, ó, nobility. É interessante ver qual a separação que eles fizeram do middle class pro nobility, né? Porque assim, a gente sabe que tem compra de títulos, mas mesmo assim, a gente tinha... A burguesia não poderia ser considerada middle class só porque existe uma nobility. Às vezes os caras tinham muito mais riquezas, né? Então, o que eles levam em conta aqui? Posição social, né? Então é mais complexo. A vida militar, né? Então, aqui vai entrar o canhão, que é o principal. Então você tem uma mudança do campo de batalha, né? De castelos para as trincheiras. Você começa a ter trincheiras, né? Você começa a ter recuos, assim, as armadas percebem que não vão conseguir, recuam, aí você vai ter muitos cercos. E aí vai levar, aqui eles vão descrever melhor as armas de fogo, né? E aí fala sobre o estilo de esgrima. Eles colocam, tem regras interessantes para isso. As batalhas campais. Eles vão usar o Battle System aqui, né? Imagino, para colocar como é que estavam as armadas. Os cercos. Espólios de guerra. Aqui tem o canhão. Acho que o dano, quando pega de jeito, você tem o save throw para escapar e tomar um dano mínimo. Se você não escapa no seu save throw, você toma 5 de 10 vezes 12. Onde é que tá aqui? Não, 1 de 12 vezes 5, né? Então você poderia tomar mais de 50 pontos de dano e fazer um teste à morte. Uma bala de canhão. Eu lembro de uma foto de uma armadura ultrapassada por bala de canhão. Então é isso mesmo, né, cara? Toma aí 50 e fica quieto. Isso aqui é alterado lá em Player's Options, tá? Eles colocam um dano mais fixo e diferente por canhão. Aqui tá meio que... E aí eles entram na parte histórica aqui, né? Das revoltas holandesas, a Armada Católica, ó. Os Huguenots, a Guerra dos 30 Anos.
Guerra Danish, a Guerra Sueca, né? Guerra Francesa. É legal que a arte aqui, né? Ela já tá bem diferente. Guerra Civil Inglesa. Ó, não sei se aqui entra Cromwell. E o Novo Mundo. Aqui, assim, muito curto, né? América. Mas o Brasil finalmente entrou nesses livros. Aí tem o Oriente, África e é muito curto. É só uma página falando bem breve. E aí a gente entra em folclore e fantasia. Superstições, né? Ainda existem muitas. As fadas, elfos e goblins, fantasmas. Acho que o principal aqui você vai focar em fantasma, né? Quase um Ravenloft. Um vampiro aqui, os monstros, ó. O Fire Drake é o dragão que vai ter aí, tá? Olha só, não vai ter dragão mais, tá? Acabou o dragão, se for jogar essa campanha aqui. Nem que fala em gigante ainda. Seria a criatura mais poderosa que tem aqui. Vamos ver. Cloud and Storm Giants, Hill Giants. Acho que o inimigo mais poderoso que você vai enfrentar seria um gigante das colinas. Espíritos malignos, vai entrar na parte de possessão, que é uma coisa que não é muito tratada no D&D básico, né? E aí em magia, desenho legal esse aqui. Os itens mágicos, olha só, entra em pauta balas mágicas. Olha lá. Bullets of Slaying of various types. Interessante. Então tem balas mágicas. E exemplo de aventura. É um livro bem curtinho. Como eu disse, eu achei o Crusades mais completo. E aí você finalmente tem um mapa da Europa na época, né? Interessante. Ó, o Holy Roman Empire. Bom, então basicamente era isso. Era só uma reflexão sobre essa lenta revolução burguesa, né? Sobre o que pode acontecer no mundo de fantasia com isso, né? Levar em conta a geografia e a magia para o que você pode alterar dessas estruturas. E uma brevíssima resenha do A Mighty Fortress. Eu acho um livro interessante, mas o bom é que, como é histórico e como nessa época a gente tem relatos históricos muito grandes, então eu consegui uma lista de revoltas medievais. Você tem muito pouco material, mas as revoltas dessa época são muito mais documentadas, né? Então você pode até focar numa campanha revolucionária, né? Seria bem divertido. Enfim, é isso.